Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. A partir de agora, nós vamos abordar dois novos conceitos que são relativamente importantes, tanto na matemática como na física, na economia, na biologia, que são as sequências e as séries numéricas, né? Então, sequências numéricas e as séries numéricas, tá? Esses conteúdos eles têm várias aplicações, né? Na economia, por exemplo, as sequências elas têm aplicações nos juros simples, nos juros compostos, na cobrança de juros quando você faz amortização de dívida, sei lá, de um carro, de uma casa ou de um bem qualquer, né? Então lá aparecem sequências. No nosso dia a dia, você pode perceber que tem algumas situações em que elas não são situações contínuas. Por exemplo, o piscar dos nossos olhos, ele não é um processo contínuo, ele é um processo discreto. Você pisca, passa um tempinho, você pisca de novo e assim por diante, né? A respiração também não é um processo contínuo do ponto de vista clássico, né? Então você respira, você inspira, aí você expira. Daqui a pouco você inspira de novo, sabe? Esse processo de inspirar e expirar, ele é um processo discreto, ele acontece de tempos em tempos, né? O nosso coração também, né? O nosso coração também, ele tem o processo de batimento do nosso coração, ele é um processo discreto, né? E tem outras situações no nosso dia a dia que as situações são descritas por situações contínuas. Por exemplo, quando você se desloca da sua casa para o trabalho, por exemplo, você está sempre em movimento, né? Aí você fala assim, mas quando eu estou no semáforo parado, né, então o movimento já não é mais contínuo. Nesse caso, ele é contínuo porque ele fica paradinho ali, né, o tempo que o semáforo fica fechado. Então, tem situações em que são descritas por elementos contínuos e tem outras situações que são descritas por situações discretas, que a gente chama, né? Que não são contínuas, que tem ou não repetição de períodos em períodos, vamos dizer assim, né? Bom, então o nosso objetivo aqui é estudar um pouco sobre essas coisas, e o primeiro vídeo que nós vamos gravar, nós vamos trazer então as principais definições, as principais notações e alguns exemplos de sequências, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos dar início então. Então, como eu já tinha dito, né, vamos dar as definições iniciais, algumas nomenclaturas e algumas notações básicas que nós vamos utilizar durante todo esse curso relativos a sequências de números reais. Então, nós sempre vamos trabalhar apenas com sequências de números reais. Os créditos desses slides, eles são da professora Maria Elenice Rodrigues Hernandes, que é minha colega aqui no Departamento de Matemática na UEM, tá? Então, ela escreveu notas de aula e ela gentilmente me passou essas notas de aula e a partir delas eu consegui fazer, então, esses slides, beleza? Então, nós vamos dar início, então, ao nosso estudo referente a sequências, né? As primeiras notações que nós vamos estabelecer é o seguinte: essa letra aqui, meio esquisita, essa letra vai denotar o conjunto dos números naturais e essa outra letra aqui vai denotar o conjunto dos números reais. Ou seja, até aqui nenhuma novidade, provavelmente essas duas notações você já conhece, né? Nós vamos lembrar que intuitivamente uma sequência ela é pensada como uma sucessão ou como uma lista de objetos que ela está ordenada pelos números reais. Isso, por exemplo, é o que acontece na sucessão dos papas, né? Então a humanidade teve a Igreja Católica, né? Teve o primeiro papa, em seguida veio o segundo papa, etc. Né? Então sempre essa ideia de um atrás do outro é o que a gente entende por sequência, né? Os reis, as rainhas, os anos também, o passar dos anos, eles também é uma sequência, ou seja, é uma lista de objetos que tem uma ordenação, né? Os séculos,
e as páginas de um livro, por exemplo, a numeração aqui dos nossos slides, né? Então, sempre um atrás do outro, isso é o que a gente entende por sequência, tá? Só que essa é a nossa noção intuitiva desse conceito de sequência, né? E para matemática isso não serve, né? A gente precisa trazer uma definição precisa do que é que vem a ser sequência, sem que a gente perca essa noção intuitiva, né? Então nós queremos matematizar essa ideia intuitiva que nós temos de sequência, ou seja, qual é a ideia intuitiva? Sequência é algo que sempre um objeto vem na sucessão do outro, né? E como é que você faz isso? Via função. Via função. E para nós, uma sequência de números reais vai ter uma função que tem como domínio o conjunto dos números naturais e tem por contradomínio o conjunto dos números reais, tá? Então, essa função, ela vai associar a cada número natural n um certo número real x de n, né? Se é uma função, a imagem de um elemento via a função x é sempre denotada dessa forma. Se a sua função for f, né? Então, a imagem vai ser f de n. Se a função vai ser g de n e assim por diante. Para facilitar a nossa... Na verdade, é para facilitar definitivamente a notação, para deixar um pouco mais sucinta as coisas, né? Então, em vez de nós denotarmos a imagem do elemento n pela função x por x de n, do jeito que nós estamos acostumados, nós vamos denotar por x subíndice n. Ou seja, em vez de nós escrevermos assim a imagem de n, nós vamos escrever assim a imagem de n. Então, em vez de nós escrevermos x de 1, nós vamos escrever x subíndice 1. Em vez de nós escrevermos x de 2, nós vamos escrever x subíndice 2. E assim por diante. Acredite em mim, isso vai facilitar muito a nossa vida, isso facilita muito a nossa notação, tá? Cada valor xn ele é chamado de termo da sequência, né? E esse piercing que aparece aqui no x, ele diz a ordem do elemento, ou seja, esse xn aqui, nós vamos chamar ele de termo de ordem n, né? Por que ordem? Porque ele vai estar em um determinado lugar, ele vai ser uma determinada imagem aqui dentro dos números reais. Então, por isso que ele é chamado de ordem. Algumas vezes nós vamos chamar ele também de enésimo termo da nossa sequência, e em outras vezes nós vamos chamar ele simplesmente de termo geral da sequência. Então, essas três nomenclaturas são utilizadas para nós nos referirmos à imagem do n pela função x. Tá? É claro que o x1 vai ser o nosso primeiro termo, né? Porque nós estipulamos aqui que o conjunto dos números naturais começa com 1, né? Poderia começar com 0, não tem problema nenhum, mas por questões práticas nós vamos tratar na maior parte das vezes o conjunto dos números naturais começando com o 1, né? Como uma sequência ela pode ser pensada como uma sucessão ou uma lista, né? Quer dizer, essa definição aqui de sequência, ela mantém a nossa noção intuitiva de sucessão. Por que ela mantém a ideia intuitiva de sucessão? Porque você vai ter o x1, você vai ter o x2, você vai ter o x3, o x4, o x5 e assim por diante. Então, aparentemente, você tem uma lista de números reais, tá? Essa lista de números reais, ela às vezes vai ser denotada dessa forma aqui, às vezes ela vai ser denotada desta forma e às vezes ela vai ser denotada dessa forma bem sucinta aqui, né? Por que essas duas últimas notações são boas? Elas são boas pelo seguinte: se você conhece quem é o enésimo termo, você vai saber quem é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e assim por diante. Você vai saber todos os termos da sequência e aí você pode construir então essa sua lista dessa forma aqui, a sua sequência dessa forma. Então, essas são as três notações básicas. Em geral, eu utilizo a terceira e a primeira, dependendo da situação. Essa aqui do meio, quase nunca vou utilizar,
porque nós já fixamos que o n é sempre um número natural, então esse piercing x, n pertence a n, não faz muito sentido. Sempre o n vai pertencer aos naturais. Né? Então, como uma sequência ela é, na verdade, uma função, o domínio sempre vai ser o conjunto dos números naturais e o contradomínio sempre vai ser o conjunto dos números reais para nós aqui. Né? Então, lembra que para você ter uma função, você precisa basicamente de três coisas. Você precisa do domínio, você precisa do contradomínio e saber a imagem de cada elemento. Como numa sequência sempre o domínio vai ser os naturais e o contradomínio sempre vai ser os reais, então para que a gente saiba, ou para que nós saibamos uma sequência em sua totalidade, nós só precisamos saber a fórmula que determina o seu termo geral. Isso quando tiver fórmula, tá? Porque tem sequências que não são definidas via fórmulas, assim como tem certas funções que não são definidas via fórmula lá no cálculo, né? A gente não estuda elas, mas poderia se definir funções, pode-se definir funções sem uma regra geral. Né? Ou seja, dá para nós definirmos, se nós quisermos, sequências que não sejam dadas via uma fórmula do termo geral. Tá? Em geral, isso não vai acontecer. E, em geral, as nossas sequências elas terão uma fórmula que vai descrever o seu termo geral. Tá? O gráfico de uma sequência, como uma sequência é uma função, então ela tem um gráfico e você pode esboçar esse gráfico. Eu vou lembrar para você que o gráfico de uma função, no nosso caso, o gráfico de uma sequência, x, né? Ela vai ser o gráfico vai ser composto por esses pares de números aqui, ó, n, x, n. Né? Então, quando você pega uma função f de x, então o gráfico são os pontos da forma x, f de x. Como aqui você tem uma função que vai dos naturais para os reais, então o gráfico vai ser um conjunto dessa forma aqui, nxn. Tá? Observe que o traço do gráfico de uma sequência ele é formado por pontos discretos num plano cartesiano, ou seja, não é um traço contínuo, como nós estamos acostumados a fazer os gráficos das nossas funções lá no cálculo 1. Né? Agora não. Agora, para você fazer o gráfico de uma função, de uma sequência, no caso, né? Para cada ponto que você vai colocar no gráfico, você tem que tirar o lápis do papel. Não vai ter jeito. Tem funções no cálculo em que você faz o gráfico inteiro sem nunca tirar o lápis do papel. Aqui não. Aqui é necessário sempre você tirar o gráfico, o lápis do papel para você poder esboçar o gráfico de uma sequência. Tá? Vamos ver isso num exemplo. Né? Então vamos considerar a seguinte sequência. Para todo n, o xn vale 1. Então, a imagem do 1 é 1, a imagem do 2 é 1, a imagem do 3 é 1, a imagem do 4 é 1 e assim por diante. As imagens são todas iguais a 1. Isso define o que a gente chama de sequência constante. Né? Todos os termos da sequência são iguais e, nesse caso aqui, eles são iguais a 1. Você poderia escolher, no lugar do 1, qualquer número real e você também continuar tendo uma sequência constante. A sequência constante nada mais é do que uma função constante. Então, observe aqui como é que é o gráfico dessa sequência constante xn igual a 1. Você está vendo? Então, o primeiro ponto que aparece no gráfico é o ponto 1, 1, o segundo é o 2, 1, o 3, 1, o 4, 1, 5, 1, 6, 1 e assim por diante. Né? Então, você observa outra coisa aqui, ó, que essa notação de sequência ela é muito melhor do que essa daqui. Ó. Ela ocupa muito menos espaço do que essa daqui. Essa daqui é uma forma de você escrever a sua sequência. Ela é boa? É boa. Eu gosto dela? Eu gosto dela. Só que ela ocupa muito espaço, né? Então você tem que escrever muita coisa aqui. Né? Você tem que escrever x, dois pontos, n, flechinha, r1, flechinha, 1, 2, flechinha. É muita coisa para você escrever. Essa notação aqui, ela é muito melhor. Uma coisa que você pode observar aqui é que o gráfico dessa sequência não é uma reta horizontal do jeito que nós estamos acostumados. Né? Por quê? Porque o gráfico são pontos discretos. Então, na verdade, esta sequência aqui, o gráfico dessa sequência, são certos pontos que estão sobre a reta horizontal y igual a 1. Então, você está vendo esse traço? Você está vendo o traço aqui? Ó? Está vendo essa linha que está passando aqui? Esse é o gráfico da função ou da reta y igual a 1. Da reta horizontal, né, função constante, y igual a 1. Esse vai ser o gráfico.
O gráfico da sequência, ó, vão ser só alguns pontos, certos pontos bem específicos que estão sobre essa reta horizontal. Vamos considerar uma outra sequência, que é a sequência xn igual a n. Então, para cada n, a imagem do n vai ser o próprio n. Né? Então, x1 vai ser igual a 1, x2 vai ser 2, x3 vai ser 3, x4 vai ser 4, e assim por diante. Essa sequência ela é chamada de inclusão. Por que ela é chamada de inclusão? Porque você literalmente está colocando os naturais dentro dos reais. Tá? Por isso que ela é chamada de inclusão. E ela também pode ser representada por essa lista aqui. Ó. Essa é uma forma de você representar a sequência inclusão, que é dada por essa formuleta aqui, xn igual a n. Tá? Outra forma de você escrever essa função inclusão é essa forma aqui. E o gráfico dela são esses pontos, pelo menos 4 pontos do gráfico são esses 4 pontos que estão aparecendo aqui. Né? De novo, você observa o seguinte, o gráfico dessa função, dessa sequência inclusão, não é uma reta, não é a reta y igual a x, não é essa retinha toda, são só determinados pontos específicos sobre a reta. Então, quando você vai fazer o gráfico da função y igual a x, você põe a sua régua e faz um traço. Você não precisa tirar o lápis do papel para traçar o gráfico da reta. Mas para você traçar o gráfico dessa sequência, não tem jeito, né? Você traça, marca esse ponto, tira o lápis do papel, marca esse outro ponto, ponto 22, marca esse outro ponto, 33, tira o lápis do papel, marca o ponto 44 e assim por diante. Tá? Então, você sempre, para você esboçar o gráfico na sequência, não tem jeito, você tem que tirar o lápis do papel a toda hora. Tá? Outra sequência relativamente interessante é essa sequência aqui. Ó. Ela já é um pouquinho mais difícil, ela é definida por partes, e ela vale o seguinte. Se o n é par, o xn vale 0. Se o n é ímpar, o xn vale 1. Então, quanto que vale x1? x1 vale 1, porque 1 é ímpar. Quanto que vale x2? Se o n for 2, 2 é par, então x2 vale 0. Quanto que vale o x3? 3 é ímpar, então o x3 vale 1. Quanto que vale x4? Olha, o 4 é par, então o x4 vale 0. Tá? Essa sequência você também pode escrever assim, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Tá? E aqui você pode observar o seguinte, se o índice é par, então o x desse índice é 0. Se o índice é ímpar, o x desse índice é 1. Tá? Então, x de 2p é 0, x de 2p mais 1, ele é 1 para todo p natural. E aí você tem o gráfico, ó. Você tem o gráfico dessa sequência. Né? Então, o ponto 1, 1, o ponto 2, 0, o ponto 3, 1, o ponto 4, 0, o ponto 5, 1, o ponto 6 e assim por diante. Né? Então, você vai perceber que o gráfico ele fica pipocando aqui de um lugar para o outro. Né? Isso aqui é muito parecido com o batimento do coração. Né? Então, o coração bate... Você já viu aquele negocinho? Ele, né? Sei lá como é que chama aquilo lá, mas quando você vê os batimentos do coração lá no monitor, faz assim, né? Quando o coração bate, o negócio sobe, dá um piquinho lá em cima, fica um pico lá em cima, aí ele desce. Aí sobe, aí desce, sobe e desce, né? Então, essa sequência de pontos aqui, ela representa, né, digamos assim, pode representar os batimentos do coração, né? Bom, tem como você escrever esta sequência aqui não por partes, mas via o termo geral, né, via uma fórmula. Uma das maneiras de você escrever essa sequência por partes é utilizando essa fórmula aqui. Ó. O xn é 1 meio de 1 mais menos 1 elevado a n menos 1. Como você está trabalhando aqui com menos 1 elevado a um expoente, né, menos 1 elevado a um expoente vai depender. Se o expoente for ímpar, isso aqui dá menos 1, essa potência dá menos 1. Se o expoente for par, isso aqui dá 1. Tá? Então, dependendo da situação, isso aqui dá menos 1, dependendo da situação, isso aqui dá 1. Somando com 1, às vezes dá 0, às vezes dá 2. Então, às vezes dá 0, às vezes dá 2. 0 dentro do colchete, né? Dentro do colchete, às vezes dá 0, às vezes dá 1. Tá? Quando o n for par,
o que está dentro do colchete vai dar 0, multiplicado por meio dá 0. Quando o n for ímpar, o que está dentro do colchete vai dar 2, multiplicado por meio dá 1. Então, vai dar isso daqui. Então, de fato, essas duas sequências, definidas dessas duas maneiras, elas são iguais. Né? Outra forma de você escrever essa sequência é dizer que o xn é seno ao quadrado de nπ sobre 2. Tá? Então, depois você faz as contas, né? Troca o n por 1, troca o n por 2, por 3, por 4, e você vai perceber que se o n for par, esse seno ao quadrado vai dar 0. Se o n for ímpar, esse seno ao quadrado ele vai dar menos 1. Então, essas duas formuletas aqui definem também essa sequência alternada aqui de cima. Uma hora essa sequência vale 0, outra hora ela vale 1. Dois tipos de sequências bastante interessantes, e elas são bastante aplicáveis na economia, por exemplo, né, quando nós trabalhamos com juros, e essas sequências, em geral, elas são vistas no ensino médio. A primeira dessas sequências são as progressões aritméticas e a segunda sequência são as progressões geométricas, né? Então, as PAs e as PG, né? Então, quando você estava lá no ensino médio, muito provavelmente você viu PA, você viu PG, e o professor eventualmente não falou a ideia de sequência, né? Mas essas progressões aritméticas e geométricas nada mais são do que sequência. Né? Então, como é que o que significa uma progressão aritmética? Né? Então, se você pensa em progressão, significa que está subindo, né? Ou que está tendo algum tipo de progresso, tanto progresso para diante como progresso para trás. Né? Então, para cima, para baixo, para frente e para trás. Né? Então, progresso significa, às vezes é progresso, às vezes é regresso. Né? Mas, enfim, nem sei por que eu falei isso. Vamos lá. Então, o que vem a ser uma progressão aritmética? Ela é uma sequência que ela é definida de forma recursiva, ou seja, o que significa isso? Cada termo depende do anterior. Tá? Depende de alguma forma, depende do anterior. Né? Então, se você tem o primeiro termo, então você precisa do primeiro termo, para ter uma PA você precisa do primeiro termo, e cada termo seguinte é definido pelo anterior somado com uma constante R. E essa constante R ela é chamada de razão. Tá? Então, cada xn, a partir do x1, o x1 tem que ser conhecido, né? Então, o pontapé inicial tem que ser dado, você tem que conhecer quem é o x1. E o x2 você pode calcular via essa fórmula aqui. O x2 nada mais é do que o x1 mais R. Quem é o x3? É o x2 mais R. Quem é o x4? O x3 mais R. Tá? Então, cada termo da sequência, a partir do primeiro, ele sempre é determinado pelo anterior, mais a soma de uma certa constante. Essa constante é sempre igual para todo mundo. Tá? Nós podemos determinar o termo geral. Observe que isso aqui não dá um termo geral. Né? Quer dizer, o que quer dizer? O termo geral, ele depende do termo anterior e da razão. O que nós queremos fazer agora? É determinar uma fórmula para esse xn que não dependa do anterior. Nós queremos uma fórmula que dependa simplesmente do n, dependa do r e dependa, obviamente, do x1. Tá? É isso que nós vamos tentar fazer agora. Então, vamos lá. O x2. O x2 é x1 mais r, pela própria definição aqui. x1 é igual a x1, x2 é x1 mais r. Acabou. Quem é o x3? O x3 ele é o x2 mais r. Mas espera lá. Você já sabe aqui quem é o x2. Ele é x1 mais r. Então, substitui aqui. Só que quando você substitui esse r e esse r, você pode somar isso. Vai dar x1 mais 2r. Então, quem é o x4? O x4 é o x3 mais r. Ou seja, o termo anterior mais a razão r. Mas espera lá. O x3 você já calculou aqui. Ó. Ele é x1 mais 2r. Então, você vem aqui e substitui. E aí você pensa de novo. Olha, quem tem 2r e soma com r, vai somar, no final das contas, 3r. Então, o x4, ele na verdade é x1 mais 3r. Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Vamos calcular o x5. Quem é o x5? Ele é o x4, que é o termo anterior, mais a razão r. Mas, para lá, o x4 você já calculou aqui. x1 mais 3r. Substitui 3r mais r, 4r. E aí você começa a perceber, e aí você começa a fazer uma indução dentro da sua cabeça. Quando aqui o índice do x é 2, o número que está multiplicando o r é 1.
Quando o índice do x é 3, o número que está multiplicando o r é 2. Quando o n é 4, quando o índice do x é 4, o número que está multiplicando o r é 3. Quando o índice é 5, o cara que está multiplicando o r é 4. E sempre aparece x1 mais o número anterior ao índice vezes r. Né? Então, você pode calcular, adivinha quem que vai ser o x6? Exatamente, o x6 vai ser x1 mais 5r, e assim por diante. Quem é o xn? O xn, no caso, vai dar x1 mais n menos 1 vezes r. Né? N menos 1 é o número anterior ao índice do x. Tá? Então, é o que está acontecendo aqui em cima. Exatamente o que está acontecendo aqui. Então, observe que nós conseguimos escrever o termo geral só em função do x1, do n e do r. Não depende mais do termo anterior. Um exemplo, né? Então, essa sequência aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 5, menos 9, etc. Observe que cada termo, a partir do primeiro, né? Então, ou seja, o segundo, terceiro, quarto, quinto, esses termos, eles são obtidos de que forma? Do anterior somado com menos 2. Então, como que você obtém o menos 3? É o anterior menos 2. Como que você obtém o menos 5? O anterior menos 2. Como que você obtém o menos 7? O anterior menos 2. E assim por diante. Tá? Ou seja, o que isso significa? Que esta sequência aqui, na verdade, é uma PA. O primeiro termo é o menos 1. E a razão é menos 2. Nesse caso, quem vai ser o termo geral da nossa PA? Lembra? x1 mais n menos 1 vezes r. Esse é o xn. O x1 você conhece, ele é menos 1. O n menos 1 está preso com esse n aqui. E a razão você conhece, a razão é menos 1. Fazendo as contas aqui, você vai obter, então, que o xn é da forma menos 2n mais 1. Tá? O gráfico, você pode perceber que o gráfico de uma PA desse tipo aqui, ela é formada por determinados pontos que estão sobre essa reta aqui, ó, y igual a x1 mais rx. Né? Então, dada uma sequência, dada uma progressão aritmética, o gráfico não é uma reta. O gráfico da PA não é uma reta, mas são pontos que estão sobre determinadas retas, ou sobre uma determinada reta, sobre uma reta específica. Qual reta é essa? x1 mais rx. Tá? Beleza. Como eu havia dito, tem também as progressões geométricas que a gente vê lá no ensino médio, e elas são definidas também de forma recursiva. Só que lembra como é que era uma PA? Como que nós definimos uma PA? Era sempre o termo anterior mais uma razão, mais uma constante. Na progressão geométrica, em vez de nós pegarmos o termo anterior e somar com a razão, nós vamos pegar o termo anterior e vamos multiplicar por um número. E esse número nós também vamos chamar de razão. Tá? Só que nós vamos considerar sempre que a razão das nossas progressões geométricas, elas são diferentes de menos 1, de 0 e de 1. Tá? Daqui a pouco já vai ficar claro por que é que eu excluí esses três números aqui. Tem gente que não exclui, eu prefiro excluir. Tá? Então, para nós, uma PG, uma progressão geométrica, é uma sequência obtida dessa forma. Cada termo, a partir do primeiro, é obtido do anterior, multiplicando por uma constante real, que não é menos 1, não é 0 e não é 1. Da mesma forma que nós determinamos o termo geral da nossa progressão aritmética, e ele dependeu só do x1, do n e da razão, você pode fazer algo parecido também para progressões geométricas. Como que é isso? Vamos lá. Vamos olhar, quem é o x2? É o x1 vezes a razão. Quem é o x3? É o x2 vezes a razão. Antes era mais, agora é vezes. Só isso que vai mudar. Tá? Só isso, né? A mudança radical. Mas vamos lá. O x2, você calculou anteriormente, né? Ele é x1 vezes q, faz a substituição, isso dá x1 que é quadrado. Quem que é o x4? É o x3 vezes a razão. O x3 você já tem aqui, ele é x1 vezes q quadrado, vezes q, isso dá x1 vezes q ao cubo. O x5 é o x4 vezes a razão, que dá isso daqui, o x4 você já calculou. Então, isso dá x1q ao cubo vezes q, isso dá x1q elevado a 4. Né? Então, observe que cada termo da sequência é x1 vezes a razão elevado a um certo expoente.
Esse expoente que aparece aqui, ele depende do índice do x. Quando o índice do x é 2, o expoente do Q é 1. Quando o expoente do x é 3, expoente não. Quando o índice do x é 3, o expoente do Q é 2. Quando aqui é 4, aqui é 3. Quando aqui é 5, aqui é 4. Então, quando for o n, qual vai ser o xn, então? Ele vai ser dado por x1 vezes a razão elevado a n menos 1. N menos 1 é o número anterior ao índice que está aparecendo aqui. Tá? Então, vamos explicar agora por que é que nós excluímos a razão menos 1, 0 e 1. Por que nós fizemos isso? Porque isso te dá, quando você pega a razão igual a menos 1, igual a 0, igual a 1, isso nada mais te dá do que sequências constantes. Quando a razão é menos 1, você obtém essa sequência constante. Quando a razão é 0, você obtém essa sequência constante. E quando o Q é 1, você obtém essa outra sequência constante aqui. Então você não obtém, na verdade, nada novo a não ser as sequências constantes que nós já vimos antes. Então não tem nada de novo aqui. Mas não é só por causa disso. Não é só por causa disso que eu excluí. Eu excluí também essas três possibilidades de razão porque eu estava pensando no gráfico de uma progressão geométrica. Quando você olha para o termo geral da nossa progressão geométrica, ele parece muito com a fórmula de uma função exponencial em que a base é Q. E de fato isso acontece, né? Os termos dessa sequência são, na verdade, algumas imagens desta função exponencial aqui. Por consequência, o gráfico de uma PG, de uma progressão geométrica desse tipo, nada mais é do que alguns pontos que estão sobre o gráfico dessa função exponencial aqui. Isso explica muita coisa. Isso explica, por exemplo, por que uma dívida do cartão de crédito ele é explosivo. Ele é explosivo, embora os juros compostos cobrados sobre uma dívida do cartão de crédito seja discreto, esse processo é discreto. Ao final de cada mês é cobrado os juros. Né? Como o rotativo do cartão de crédito é juros sobre juros, né? Então o negócio fica uma coisa exponencial e você nunca mais consegue pagar. É por causa disso, é por causa da forma ou da fórmula dos juros compostos. Os juros compostos nada mais são do que um certo tipo de PG, né? Uma PG particular. Como as PGs têm comportamento de uma função exponencial, esse juro explode e você nunca mais consegue pagar o rotativo do seu cartão de crédito. Tá? Além, é claro, dos juros serem exorbitantes. Mas isso é outra conversa. Né? Vamos olhar para essa sequência aqui, ó, né? 1 meio, 1 quarto, 1 oitavo, 1 16 e assim por diante. Né? Observe que cada termo a partir do primeiro ele é obtido do anterior, multiplicando ele por meio. Né? Então, como é que você obtém meio? Esse segundo termo aqui, você pega o anterior e multiplica por meio. Como você obtém o 1 quarto? Você pega o anterior e multiplica por meio. E 1 oitavo? Pega o anterior e multiplica por meio. E assim por diante. Moral da história. Essa sequência aqui nada mais é do que uma PG. O primeiro termo é 1, a razão é meio. E então você pode determinar o termo geral dessa sequência, o termo geral dessa PG. Qual vai ser o termo geral dessa PG? x1, que multiplica q elevado a n menos 1. Isso, você tem o x1, ele é 1. E você tem a razão, que é meio, né? Então, essa PG aqui, ó, essa progressão geométrica, ela pode ser descrita por esse termo geral. Xn é igual a 1 sobre 2 elevado a n menos 1. Beleza? Bom, isso foi só a parte introdutória, né? Então, eu ia dizer uma pequena introdução do assunto, né? Mas um vídeo de 30 e poucos minutos não é uma coisa tão introdutória assim, né? Então nós vimos bastante coisa, vimos nomenclaturas, né, e vimos alguns exemplos, vimos o que é o gráfico, né, uma sequência, né, e, bom, você pode ficar pensando, mas o que isso aqui tem a ver com uma disciplina de cálculo, por exemplo, né? Isso tem a ver o seguinte, né, da mesma forma que você pode verificar
o que acontece com uma função, se ela cresce, se ela decresce, se ela tem limite, se ela não tem limite, etc, etc, você pode começar a pensar agora em termos de cálculo dessa sequência, né? Porque são funções. Se é função, você pode tentar, são funções reais, né? Você pode tentar aplicar algum tipo de cálculo, pode tentar desenvolver algum tipo de cálculo, algum tipo de limite, né? Não dá para falar sobre derivada dessas sequências, porque a derivada ela depende de uma aproximação, e aqui você não tem como se aproximar, porque o gráfico são pontos discretos, né? Então é difícil você fazer aproximações. Então não dá para falar sobre derivada, mas dá para falar sobre limite. E dá para falar sobre, entre aspas, integral. Tá? E como é que a gente falaria sobre isso? Então, se você tiver curiosidade, vai ter que continuar me acompanhando, porque isso vai ser assunto nos próximos vídeos. Beleza? Então, enquanto isso, um abraço a todos e eu espero que vocês continuem me assistindo.